gente, elas podem mais e podem muito mais. Vai receber hoje aqui nos nossos estúdios ela que é psicanalista, farmacêutica, terapeuta sistêmica, reikiana, Gisele Vilela. Mais alguma coisa, Gisele? Mãe, esposa, filha. Mãe, esposa, filha. É uma multifacetada, né, Rosângela? Que bacana. É mulher, é né? Mulher. Nossa, coisas de mulher, coisas né? de mulher. É muito característico da mulher ter várias facetas, várias profissões, várias... A gente é multiplicadora já, né? De origem, de essência. Que é verdade. Agora, assim, nós vamos começar batendo um papo. A Gisele já está em Pontes Lacerda há mais de 30 anos, né? Sim. Família tradicional. Quem não conhece, gente, ela é filha da... De quem? De quem? Nada menos, nada mais do que a doutora Terezinha, né? Aquele beijo para a doutora Terezinha que está nos assistindo aí, com certeza. Que responsabilidade, Que responsabilidade, hein? A gente vai falar disso também, tá, Gisele? Nossa, como é que é para você, assim, veio para Pontes Lacerda, foi estudar, casou, voltou, está aqui, fala um pouco pra gente dessa trajetória, Gisele. Bom, minha família veio para cá, para Pontes Lacerda, eu tinha 15 anos, hoje eu tenho 46. Não tenho problema com a idade, adoro falar a minha idade. Então, quando eu cheguei aqui aos 15 anos, aqui estava começando, né? Tudo começando, tudo muito simples, uma cidade que estava começando, muito próspera. E meus avós vieram, minha mãe veio, só que de fato eu morei só um ano aqui. Eu só estudei um ano aqui, depois eu fui estudar fora. E aí eu vinha todas as férias para cá. Claro, fiz muitos amigos, né? Interagi bastante com os amigos. Logo casei e aí fui morar, né, em Tocantins, porque passamos no concurso público lá em Tocantins, meu marido e eu. E quando eu tive meu segundo filho, eu vim passar a licença maternidade aqui com a minha mãe. E aí eu fiquei com vontade de ficar, porque eu sou muito ligada à minha mãe, a gente é muito ligada. Não só eu, como minhas irmãs também. E acabei ficando por aqui, pedi licença do estado de Tocantins, venceu minha licença de 3 anos, e aí ou eu voltaria ou eu pedia exoneração. E aí acabei ficando por aqui. Pediu exoneração, Simples assim. Fiquei por aqui. Convenci marido a vir também, né, porque... Por sinal, ele é de Goiânia. Ele é de Goiânia. Isso. E ele é da profissional da área da saúde. Da saúde também aqui. Também, que né? bacana, Todo mundo né? da saúde. Doutor Guidson, né? Com certeza tá ligadinho pra ver o que ela vai falar por aqui, gente. Agora, Gisele, antes da gente começar o nosso papo, fala um pouco assim, ó, como é que você, né, doutora Terezinha, médica, o que você traz da sua mãe? Nossa, eu trago muitas coisas da minha mãe, muitas coisas. Do meu pai também, mas eu digo que a minha mãe teve muita influência sobre o que eu sou hoje. Porque ela é bem dura, né? Ela é muito... a minha mãe, ela é uma pessoa enigmática, eu digo assim. Eu não sou tão enigmática como ela, mas a minha mãe é uma pessoa enigmática. Ela é uma personalidade única. Eu nunca conheci ninguém como ela. Ela é o tipo de pessoa que ou a gente ama... Ou a gente odeia. Ou a gente odeia. Mas enfim, tudo começou quando eu tinha 22 anos. Eu engravidei, né? Eu sempre desejei ser mãe, sempre. A maternidade sempre foi algo muito presente na minha vida. Eu sempre quis muito ser mãe. Só que aos 22 anos eu não me sentia preparada para ser mãe. E aí foi quando eu fui buscar informações para me sentir preparada para ter aquele filho. E eu sempre quis, né, na minha cabeça, nos meus planos de jovem, ser uma excelente mãe, ser uma boa mãe, como minha mãe foi para mim. Eu queria ser como ela, né, como minha avó, como minhas avós, né, a mãe do meu pai. Então a minha referência de mãe, de maternidade, sempre foi muito boa. E eu queria ser tão boa quanto elas. Só que eu não me sentia na flor, né, da adolescência, porque 22 anos é adolescente ainda, né? Segundo a neurociência, a gente se torna adulto depois dos 23. E aí eu não me sentia preparada e fui buscar literatura. Eu sempre gostei muito de ler, de estudar, sempre gostei muito de estudar. E aí, ao longo dos anos, passei toda a minha gestação estudando. É claro que a psicanálise chegou nessa era, né? Nessa época, aliás, chegou.
Eu tive muitos acessos a muitas informações sobre psicologia, psicanálise, educação infantil. Eu me lembro que naquela época estava muito na modinha o Isamitiba. Não sei se você chegou a... Vendia até na revistinha da Avon, gente. Eu comprava. Tinha na revistinha da Avon, eu vendia livro na época, né? E aí eu comecei a comprar tudo que era de assunto de criança, relacionado à educação de criança. Eu sempre fui muito ligada nisso. Fiz até cursinhos, fiz curso básico de cuidados infantis. Tudo para me sentir preparada, para ser uma, entre aspas, né, uma super mãe, porque eu queria me sentir preparada, é o me sentir, né? E aí depois eu tive meu segundo filho, meu terceiro filho, e cada vez que eu tinha um filho, que eu tenho 3, eu avançava, né, naqueles conhecimentos. E aí chegou um momento que eu falei, gente, eu vou fazer psicologia. Mas aí eu tinha que trabalhar. Eu falei, não, mas espera aí. E eu já era farmacêutica. Isso, né? Porque aos 22 anos eu estava no início da faculdade. E aí, de farmácia? De farmácia. Aí casei, concluí a faculdade, concluí e comecei a trabalhar. Meu marido e eu, ele na área dele, eu na minha. E sempre querendo fazer uma segunda formação, sempre buscando. Só que aí, com as crianças crescendo, filho, casamento, profissão, você tem que ganhar dinheiro, porque não adianta falar que você tem que ir buscar o dinheiro, você tem que ajudar, né? Com três meninos para cuidar. E assim foi. Comecei a investir na profissão farmacêutica. Aí fiz mestrado, fiz especialização, mas ainda não estava satisfeita, porque eu não tinha encontrado meu propósito. E aí, em 2018, eu resolvi que eu faria psicanálise. Meus filhos já estavam na pré-adolescência e eu senti aquele chamado. Eu falei, gente, eu preciso estudar mais, porque eu preciso encarar essa adolescência que está chegando deles. E aí foi quando eu decidi fazer a psicanálise. E foram 3 anos estudando, concluí a formação, agora eu estou no doutorado da psicanálise. Avancei para o doutorado. Olha, né? Que maravilha, que bacana. Qual que é a diferença, tá, de um psicanalista, tá, de um psiquiatra e de um psicólogo, né? Porque quando todo mundo fala assim, faz uma bagunça danada e fala, sim, meu Deus, como é que você define aí essas 3 É natural as pessoas confundirem, não porque ao mesmo tempo que todo mundo trata a saúde mental, cada macaco no seu galho. Falando bem grosseiramente, né, pra gente entender. O psiquiatra, ele é uma especialidade da medicina. Médico psiquiatra. Ele é uma especialidade dentro da medicina. Que é a profissão da sua mãe também. Que é a área dela também. E aí, ele que medica, porque o psicólogo e o psicanalista não pode medicar. Só quem dá diagnóstico é o psiquiatra e só quem pode medicar é o psiquiatra. Nós, terapeutas, no caso psicólogo e psicanalista, a gente faz a terapia com esse paciente. Porque o paciente, ele precisa tanto do medicamento, do suporte do medicamento, não são todos, claro, não é todo mundo que faz terapia que toma medicamento. Mas o suporte medicamentoso com o médico psiquiatra e o suporte terapêutico com o psicanalista e com o psicólogo. E qual é a diferença do psicólogo para o psicanalista? A psicologia, ela tem as técnicas muito específicas da psicologia e a psicanálise é outra técnica. Que a psicanálise é a técnica do inconsciente, acessar o inconsciente. Quando a pessoa deve procurar aí um psicanalista? Olha, o psicanalista eu digo que ele é para todo mundo, mas não é todo mundo que é para psicanálise. Então, existem pessoas que não têm nem condições, né, de voltar à sua infância. De voltar lá na sua primeira infância, porque tudo está na primeira infância. Para a psicanálise, os nossos problemas, né, a nossa estrutura psíquica, segundo Freud, tudo está na nossa primeira infância, que é de 0 a 7 anos. Então, intuitivamente, a minha preocupação é válida, né? Era válida quando eu estava gestante, porque eu me preocupava tanto com esse equilíbrio do filho, de ser suficientemente boa, como já dizia o Winnicott, né? Ser suficientemente boa. O que é ser uma boa mãe? Ser suficientemente boa. Não existe mãe perfeita. Existe mãe suficientemente boa, já dizia o Winnicott. Então, tudo está
do 0 aos 7 anos, que é onde nós definimos a nossa estrutura psíquica. Todo estudo de Freud foi, né, em ser humanos de 0 a 7 anos, nessa etapa da vida, e depois avançou para outras etapas da vida, e que é o acesso ao inconsciente. Então, tudo o que aconteceu nessa fase da vida é o psicanalista quem trata. Tanto é que tem muitos psicólogos que fazem psicanálise, justamente para entender essa parte do inconsciente, que nós temos o ego, o superego, né? E essa é a parte do inconsciente. O que é o inconsciente? É aquilo que nós guardamos lá nas nossas caixinhas, né? Que a gente recalca lá nas nossas caixinhas e que hoje na vida adulta tem sintoma. Sintoma de ansiedade, sintoma de baixa autoestima, depressão, insegurança em falar em público. Às vezes aconteceu lá na escolinha uma professora que foi muito ríspida, muito dura, né? Ou foi ridicularizado. Ele não lembra, o sujeito não lembra, mas ele recalcou aquilo de uma certa maneira que quando ele chega na vida adulta, ele trava, ele não consegue falar em público, é inseguro, treme, né? E aí quando você vai olhar, quando o sujeito vai olhar para essa situação, porque é uma situação paralisante, ele busca o psicanalista. O psicanalista tem condições de ajudá-lo, né, a enxergar isso. Ele vai lembrar? Não, talvez ele não lembre, mas a gente vai conseguir tratar, né, dar condições e qualidade de vida para essa pessoa conseguir às vezes falar em público. É um medo, às vezes a pessoa tem um medo que ela não sabe de onde que vem. E aí a gente vai, através da fala livre... Quando você fala do 0 aos 7 anos, tá ligado também à gestação? Sim. Pode ser? É a gestação, é desde a gestação, desde a sua formação intrauterina. Tudo que a mãe sente, ela transfere para o filho. Por isso que existem tantos psicanalistas que tratam mães gestantes, né, que acompanham mães gestantes. Porque a gestação é um período nobre do ser humano. Quando se está gestante, ali você já está impregnando todo o seu psicoemocional a seu filho. Por isso que a mãe é muito ligada ao filho. Isso que a gente vai falar agora, exatamente isso, é a importância da mãe, né, para os filhos. Porque muitas vezes a mãe fala assim, vamos criar meu filho aí, né, e vai levando. Qual que é essa importância? Qual que é a diferença aí dessa mãe, né, e para o pai também? Porque há uma diferença. Os papéis, eles são muito pontuais. O papel do pai e o papel da mãe. O papel do pai é muito importante, assim como o papel da mãe. Porém, eles têm papéis diferentes. Qual que é o papel do pai? O pai, ele é a lei, ele é a ordem, ele representa a lei e a ordem. E a mãe é tudo aquilo que desenvolve as nossas emoções. É a mãe quem direciona esse filho. Não só o filho, toda a família. É a mulher quem direciona a família, é a mulher que direciona esse marido, é a mulher que desenvolve as emoções do filho, que garante a segurança emocional daquele grupo familiar. Por isso que o meu propósito é com mulheres. E é bíblico também, né? Jesus disse que a mulher é o esteio da casa. Eu não vou contestar Jesus, você vai? Nem. Eu não contesto. Se ele disse que a mulher é o esteio da casa, quem sou eu na ordem do dia para discordar, né? Então, quando a gente trabalha a mulher, a gente percebe que todo grupo onde ela está inserida melhora, muda, as percepções melhoram. É o grupo de trabalho, é o grupo da igreja, é a família. Então, onde essa mulher está, quando ela está harmonizada com ela mesma, tudo flui. Agora, quando ela não está harmonizada, quando ela quer ocupar um papel que não é dela, tudo desequilibra, não flui. Como que a mãe pode influenciar o filho, né, nas decisões dele? Porque assim, muitas vezes a pessoa fala assim, olha, a mãe, né, o fulano é de tal jeito porque a mãe influenciou. Como que é essa influência, Gisele? É o apego.
Tudo tá no apego. Aquela mãe muito apegada, né? Medo de perder esse filho, né? A mãe, ela tá muito intimamente ligada à prosperidade do filho, assim como o pai. O pai, ele lança o filho para o mundo. Ele forja esse filho, ele lança para o mundo, né? E o filho precisa disso. A mãe, como ela é o desenvolvimento das emoções, ela representa a abundância. A mãe é a abundância, porque ela é geradora de vida. Então, no psiquismo, ela representa a abundância. Se essa mãe é muito apegada a esse filho, o filho casa, a mãe tá ali junto, disputando com a nora, né, disputando com o genro, apegada, interferindo no casamento. Como que esse casamento vai dar certo? Com esse apego. Esse casamento não prospera. Aquela mãe que interfere em tudo, muito fálica, muito masculinizada. Como que esse filho vai fluir na vida? Ah, mas meu filho não tem dificuldade de ganhar o dinheiro, porque o ganhar está representando o pai. Agora, o prosperar, o multiplicar é a mãe. O que a gente vê muito, né? Eu ganho o dinheiro, mas o dinheiro não fica. E o dinheiro ficar é a energia da mãe. Então, se eu tenho problemas de relacionamento com a mãe, meu dinheiro não multiplica. Sabe, meus projetos não multiplicam. Porque eu tenho apego demais, ou eu tenho problema, ou eu tenho questionamentos, ou eu julgo demais essa mãe. Porque há casos, né, que a mãe é extremamente julgada, o filho se sente maior que a mãe. E dentro da terapia sistêmica, no campo sistêmico, existem as leis, né, as leis do amor que Bessem Helling traz para nós. E você se sentir maior que os seus pais, você está infringindo uma das leis do amor. Porque você infringe a precedência. Eles vieram antes e só por isso eles devem ser olhados de outra maneira. Os pais são muito superiores a nós. Antes de nascermos eles já existiam, já tinham percorrido um caminho e só por isso, apenas por isso, devemos respeitá-los. Então, na sua opinião, por exemplo, mãe e pai devem soltar os filhos o quanto antes? Como é que é isso? Mas é muito difícil, né? Muito. Como é que você solta? Fala assim, ó, meu filho, vai, né, pro mundo. Como é que é essa relação? É muito difícil, é muito, porque a gente tem apego, especialmente as mães. É muito difícil. Por isso que a gente faz uma mentoria para isso, né? A gente trata essas mães. Então, quando na idade correta que você precisa soltar esse filho e você não solta, você retém ele com você, ele não vai pro mundo, ele não prospera, ele não vai buscar a vida. E isso não só com os homens, com as meninas também. Então você precisa lançar, você é a flecha, a mãe é a flecha. Ela tem que direcionar e soltar a flecha. Agora, se você não tem direcionamento, se a mãe não tem um direcionamento, essa flecha vai para qualquer lugar. E quem é a flecha? O filho. E como tratar o relacionamento pai, né, mãe, principalmente mãe, filho que briga, que não tem, que discute com o pai? Como é que trata isso, Gisele? Olha, foi muito bom você ter perguntado isso, Rosângela, porque eu quero falar muito com essa mãe, a mãe solo. Vou falar com a mãe solo hoje. A mãe solo que cria seu filho sozinha, normalmente, claro que não são todas, a gente não vai colocar todo mundo no mesmo balaio, tem dificuldade com esse pai. Porque quando o pai não está ali junto com essa mãe, a cabeça do homem é diferente, porque o homem ele vai buscar, ele é provedor. E a mãe, ela fica com o mais pesado, né? Que é educar, que é desenvolver as emoções. E é a mãe que apresenta o pai para o filho. Então, se o pai é a lei, a ordem, e eu apresento uma lei fraca, uma lei que não funciona, que não é provedora, como que eu vou obedecer à lei? É aonde nasce a delinquência. É aonde a gente vê, né, os corruptos de colarinho branco, ou até mesmo aqueles filhos que vão, né, para o narcotráfico, para não falar outras coisas, para a prostituição. Porque a mãe, ela apresenta uma lei fraca, uma lei que não funciona. Seu pai é um fraco, seu pai é um medíocre, seu pai não ajuda a gente, seu pai te abandonou, seu pai não gosta de você, eu é que faço tudo sozinha, eu é que isso, eu é que aquilo.
Então, se eu apresento esse pai que não funciona, essa lei que não funciona, como que eu vou para a vida respeitando a lei e a ordem? Porque o mundo é a lei e a ordem, representação do pai. E como a mãe deve reagir quando ela tá, né? Porque assim, é mais uma proteção. Geralmente as mães não sabem que tá fazendo isso, né? Porque assim, elas querem proteger o filho. Sim, muitas querem proteger e muitas querem inflar o seu próprio ego. Então, eu me posiciono muito, porque eu sou filha de mãe solo. Eu sei bem como funciona. Eu não sou mãe solo, mas sou filha de uma. Então, por mais que esse pai seja um fraco, por mais que esse pai não seja provedor, não ajude na criação desse filho, não é você que vai comunicar isso, não é a mãe que vai comunicar isso. Deixe esse filho perceber isso sozinho. E aí a mãe entra com esse acolhimento. Ah, mas meu pai não ajuda, mãe. Eu peço dinheiro pro meu pai não ajuda. Meu filho, seu pai tá com dificuldade. Vamos nós dois aqui, nós vamos conseguir. Ah, o meu pai não me liga. Meu pai não vem me ver. Meu pai fura com os compromissos. Meu filho, ele deve estar com um problema. Você não vai passar pano para esse pai. Você não vai endossar. Você vai proteger as emoções do seu filho. Porque essa é a nossa função de mãe. Proteger as emoções dos nossos filhos. Tá caindo chuva de canivete lá fora. Ele sabe que tem algo acontecendo lá fora. Mas aqui dentro de casa, eu vou dizer para ele que está acontecendo algo lá fora, mas que não é tão terrível assim. Porque em certo momento, ele mesmo vai descobrir. Ele mesmo vai descobrir. Tem uma época que ele mesmo consegue? Sim, até mesmo criança já tem essa percepção. Mãe, mas meu pai não vem me ver. Você não vai dizer, porque eu... Não, você vai dizer, alguma coisa aconteceu, filho. E ele vai descobrir que essa alguma coisa aconteceu quando ele for adulto. Aí ele vai descobrir o que é essa alguma coisa que a minha mãe falava lá atrás. Mas ele já está fortalecido. Mas ele já está fortalecido. Porque a mãe trabalhou isso. A mãe disse para ele, alguma coisa estava acontecendo. Eu não sabia o que era. E aí ele descobre na vida adulta. Isso Mas, não é omitir? Não. Não é omitir, é proteger. Porque o filho não tem condições de bancar essa carga emocional tão negativa. Nós, filhos, a gente não tem condição de bancar isso. Imagina uma estrutura psíquica de 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 8 anos, onde a mãe fala que o pai não presta, que o pai não vale nada, que o pai não isso, que o pai não aquilo. Ele tem formação psíquica. É nosso dever proteger as emoções do filho. Eu não vou passar pano para esse pai. Eu não vou ser conivente com esse pai. Mas eu vou proteger as emoções do meu filho. Usar uma linguagem para a idade dele e dizer para ele, olha filho, alguma coisa está acontecendo, nós não sabemos o quê. Por mais que você saiba que esse pai não está valendo nada, as coisas erradas que ele está fazendo, mas eu vou comunicar, essa comunicação, essa conexão com o filho algo está acontecendo. Né? Então alguma coisa está acontecendo, nós não sabemos o que é, e esse filho já vai começar a pensar. Ele vai identificar sozinho. Deixe que ele identifique, porque nós não temos o direito de manchar a figura do pai. Assim como o pai não tem direito de manchar a figura da mãe. Porque acontece muito, né, dos filhos morarem com isso os é pais. crime, né? Isso é crime, isso é alienação parental, inclusive. Isso é crime. Agora falam pra gente também assim, ó, não só, né, no visual, mas o pessoal fala sempre assim, olha, a filha parece com o pai, né? Uhum. O filho parece com a mãe. Existe essa ligação? Como é que é isso? Existe referência. Não é uma matemática que a filha puxa mais o pai ou que a filha puxa mais a mãe. Existe uma referência. Nós fazemos referência com a mãe e fazemos referência com o pai. Isso vai depender muito, por isso que a estrutura psíquica de cada um é muito particular. Nós somos seres humanos ímpares, ninguém é igual a ninguém. Então, muitas vezes, qual é a minha referência de mulher? Bora lá. A minha referência profissional é minha mãe, mas a minha referência de esposa, mulher, é a minha avó. Então, a gente faz referência com as mulheres da nossa família primeiro. Depois, quando a gente cresce, a gente faz referência com mulheres ao nosso redor. Agora, fala pra nós assim também, ó. Quando o pai, né, mas a mãe diz assim, ó, você é igualzinho seu pai.
Que reflexo isso traz? Olha, depende de como é esse pai. Olha o que a gente acabou de falar. Quem apresenta o pai para o filho é a mãe. Se é um pai suficientemente bom, que Tudo bom bem. que eu pareço com meu pai, né? Agora, se é uma entonação negativa, por que você está falando isso pro seu filho? Você quer atacar quem? Você quer atacar seu filho ou você quer atacar o pai dele? Se a nossa função é proteger emocionalmente o filho, por que eu vou falar isso? Eu só vou falar isso que você é a cara do seu pai ou você parece com seu pai se for algo positivo, né? Gisele, para finalizar, né, esse papo aqui que a gente já vai passar por um outro assunto também, qual o recado que você daria aí para essa mãe, para esse pai, para essa família, para esses filhos em si? Bom, eu toco muito, eu converso muito com a mãe, minha conexão é com a mãe, porque eu acredito que quando a gente organiza essa mãe, a gente organiza todo o resto, né? E isso não só eu acredito, como isso é um dado científico, né? E conforme eu falei, é bíblico também, né? Só lembrando aqui, me passou pela cabeça, quando você fala assim, ó, a mãe, por exemplo, se a minha mãe é rígida, ela pode trazer isso também lá da mãe dela? Sim, da ancestralidade. A ancestralidade tem um peso sobre nós. Nós herdamos da nossa ancestralidade, inclusive, o nosso psiquismo. Inclusive, a gente tem que olhar para nossas avós maternas, que quando a nossa mãe estava sendo gerada no útero da nossa avó, nós estávamos também. Porque os óvulos, a gente já nasce com os óvulos, a mulher já nasce com os óvulos. A mulher não produz esses óvulos depois que ela nasce. Ela já, na sua formação, ela já nasce com os óvulos. É como se fosse hereditário. Você tem a influência psíquica, né, dos seus avós, dos seus ancestrais. Por isso que tem muitas terapias que focam muito na ancestralidade. E isso só pode mudar se alguém paralisar aquilo ali e falar assim, eu vou paralisar, daqui pra frente vai ser dessa vez. Sou eu. É tudo sobre mim. Eu olho para o meu pai, olho para minha mãe, olho para minha ancestralidade, olho para os meus avós, mas é a partir de mim. Só eu tenho o poder de mudar a minha realidade, né, os meus traumas, o meu psiquismo, as minhas inseguranças. Não adianta eu culpar o pai, culpar a mãe, culpar os avós, culpar o meio onde eu vivi, porque eu sempre digo, o que você vai fazer com aquilo que fizeram com você? Então, é tudo sobre mim, partindo de mim, do meu movimento, da minha mudança. Quando eu mudo, tudo ao meu redor muda. Então, quando a gente olha para essa mãe, que é dona de casa, empresária, profissional, mãe, né? Quando ela muda o movimento dela, tudo ao redor dela muda. O casamento dela melhora, a relação com os filhos melhora, a relação com o trabalho melhora, tudo melhora. Porque a mãe, ela é geradora, ela é movimento. Eu digo que a mãe é o vento, ela é o vento que traz e é o vento que leva. Eu faço alusão ao vento. O pai é a pedra fundamental, porque ele é a segurança da família, ele é o provedor. E é a mãe que movimenta tudo em volta. Então, por isso que a mulher, ela tem tanta importância nas relações, dentro da família, na sociedade, no trabalho. Por isso que eu digo que mulher, quando ela quer uma coisa, ela consegue. Porque se ela botar na cabeça que ela quer, ela vai buscar. Ela não tem dificuldade. Mulher resolve. Mulher é resolutiva. Você quer que alguma coisa dê certo, põe na mão de uma mulher. Ela vai resolver. Ela tem caminhos e ela encontra caminhos que às vezes o homem não encontra. Porque ela é multifacetada, ela tem muitas ideias, ela é articulada. Isso é da nossa natureza. Mudando de assunto, então deixa o recado aí, né? As mães que, né, estão assistindo a gente aí, vamos mudar aí, né? Vamos parar com isso, vamos lá. Agora assim, ó, nós vamos falar de redes sociais agora, Gisele. Que influência essas redes sociais estão tendo aí, né, na cabeça desses adolescentes e até crianças mesmo, né? Que se assim, a mãe fala assim, tá chorando lá, meu filho, babá eletrônica. É a babá eletrônica, né? Nossa, tem até um estudo, né, que fala muito já sobre isso, né, sobre essa questão da babá eletrônica, que até os 5 anos não se deve entregar celular digital para a criança.
Porque como está a informação de estrutura psíquica, neurológica, mental, tudo isso interfere, inclusive, na cognição dessa criança. Então, uma criança que poderia estar brincando, desenvolvendo a sua cognição, a sua criatividade, ela está ali na tela do celular, engessada. E nós, adultos, a gente também fica engessado. Se a gente for parar e dá uma olhadinha quando você rola, quanto tempo de Instagram? Esses dias eu fui dar uma olhada lá, quanto tempo de Instagram eu fico olhando, né? Você perde muito tempo nas redes sociais. Tem muito conteúdo bacana? Tem, mas tem muito lixo. Tem muita coisa ruim. E isso pode prejudicar aí. Prejudica. Eu digo assim que as redes sociais, quando nós éramos adolescentes, a gente não tinha rede social, né? Nossa rede social era falar com um, com o outro, né? Não tinha, era carta, papel de carta, essas coisas, né? A gente escrevia cartinha. Hoje não. Hoje a gente está na era da tecnologia, do 5G. Tudo é muito rápido. Então assim, hoje você vê uma pessoa que do nada ela explode na rede social, fazendo macaquice, micagem, né? Umas coisas assim. Isso que a gente falava... a internet hoje dita as regras, né? Dita. E aí não é legal para esses adolescentes, para essas crianças. Moda, regra, conceito, né? E tem a parte boa também. A internet não é só coisas ruins, tem a parte boa. E a parte boa da tecnologia, da internet, são esses atendimentos online, que hoje um médico está lá em São Paulo, eu tô lá no sítio que tem internet, eu posso fazer uma consulta online? Eu faço os exames aqui, mando por e-mail, mando até pelo WhatsApp os exames que ele solicitou. Né? O atendimento com psicólogo, com psicanalista, a gente pode fazer online. Então tem a parte boa, só que a gente tem que filtrar que tipo de conteúdo eu estou consumindo, porque isso vai interferir no meu comportamento, na minha maneira de ver, de pensar. Então a gente tem que selecionar bem quem a gente segue. Né? Esses dias eu até falei lá na minha rede social. Gente, quem você segue? Quem você segue fala muito sobre você. Fala muito porque se você tem ressonância, se você tem afinidade com esse tipo de assunto ou com essa pessoa, presta atenção. Presta atenção, porque às vezes você fala, eu tô depressiva, eu tô com pensamento negativo, pensamento suicida, eu tô com aquela sensação de impotência. Mas quem você tá seguindo? O que você está consumindo nas redes sociais? Isso influencia muito no seu psiquismo. Gisele, vamos falar um pouco de mentoria? Vamos. Como é que a gente faz? O que é uma mentoria na psicanálise? Bom, a minha mentoria, eu digo, né? Uhum. Ela se chama MMA. Mulheres Mãe de Adolescente. Como que isso nasceu? Isso. Como eu te falei, desde quando os meus filhos eram pequenos, a minha casa sempre foi bem movimentada. Eu sempre preferi que os colegas, que os amigos viessem para minha casa e eu acolhia todo mundo. Eu morava... Era protetora. Muito, porque eu queria estar ali a par de tudo, né? Com quem meu filho estava se relacionando, né? O que ele estava fazendo. Então eu criava ambientes na minha casa para receber esses amigos. Eu morei numa casa que ela tinha 50 metros de fundo. Então, de área construída, ela tinha 20 metros e mais 30 metros só de quintal. Aí eu fiz um campinho de futebol. Eu não, meu marido, né? Fez um campinho de futebol. Então, os amigos iam lá jogar futebol, brincar de bets, tudo lá, tudo no meu quintal. E eu fazia cachorro-quente, fazia bolo, fazia tudo pra deixar esses meninos presos lá em casa. E eu fazia noite do filme, noite do pijama, inventava tanta coisa para essas crianças ficarem lá em casa, para que eles ficassem agregados lá em casa mesmo, e eu prestando atenção no movimento de todo mundo. E ali eu ajudava meus filhos a selecionar. Isso já era psicanalista? Não. Não, né? Porque não depois... Isso não era. E aí é onde eu digo que para ser pai e mãe a gente precisa estudar. A gente precisa se orientar. E se orientar com quem tem propriedade, com quem tem conhecimento. E depois, vamos só cortando aí o seu raciocínio, que eu lembrei aqui, que você me disse assim, seu filho se emancipou com 16 anos. Como é que foi isso? Assim... Olha, meu filho... Né?
Meu filho, ele sempre foi... Você já, depois da psicanálise que aconteceu isso? Foi. Mas assim, isso é dele, né? Isso é dele, isso é mérito dele. Porque ele é empreendedor desde quando ele tinha 10 anos. O primeiro dinheiro que ele me pediu... Lembra daquelas pulseirinhas que vendia na escola, umas coloridinhas, que faziam naquelas... Tipo era uma redinha que eles faziam. Eu lembro direitinho. Ele falou, mãe, você pode me emprestar R$30 para eu fazer umas pulseirinhas e eu vou vender, e aí eu pago a senhora e compro mais material para ganhar o meu. Eu achei aquilo, falei, tá bom. Ele não pediu pro pai dele, pediu pra mim. Aí eu fui, dei os R$30, ele passava o dia inteirinho fazendo aquelas pulseirinhas, vendia tudo na escola. Dali a pouco ele chegou, me deu os R$30. Falou, mãe, tá aqui o dinheiro que eu peguei com a senhora, agora eu vou fazer o meu. E ele foi duplicando ali o capitalzinho dele. E foi duplicando, e foi fazendo, e eu incentivando. E às vezes saiu umas coisinhas meio esquisitas, eu não, tá bonito, meu filho, tá bonito, você vai achar cliente pra isso aqui. Mãe, será que eu vou vender? Isso aqui não ficou muito extravagante? Filho, todo produto tem seu comprador e todo produto tem seu vendedor. Aí ele, nossa, mãe, é mesmo. E vendia tudo, ele vendia tudo. Ele, na época, ele jogava, já ele era goleiro, ele jogava. E aí, ele vencia vários campeonatos, ele tem coleção de medalhas lá, ele sempre foi atleta. A chuteira dele ele vendia, tá? Ele ia comprar outra chuteira, aí ele vendia a história dele naquela chuteira. Olha, essa chuteira aqui eu ganhei tantos campeonatos, eu ganhei essa e essa medalha, você também vai ganhar. Aí ele limpava, lavava aquele tênis e vendia o tênis usado, a chuteira usada, a luva de goleiro, aquelas luvas caras. Eu falava, meu filho, mas pra que uma luva tão cara? Mãe, metade eu já vou conseguir, porque eu vou vender, a senhora só vai precisar me dar outra metade. Então ele vendia a história dele, de conquista, de medalha. E ele falava pro colega dele, você vai vencer também, você vai ganhar. Olha só. Então a pessoa comprava a luva usada, que estava em boas condições, a chuteira usada em boas condições, sabe? Também comprava uma história. Então ele já era empreendedor desde essa época. E aos 16 anos, né, ele montou o negócio dele, só que ele tinha que movimentar conta bancária e várias coisas, CNPJ, e ele se associou a outra pessoa. E aí a gente teve que emancipar ele, com 16 anos. Como é que foi isso? Pra você? Olha, pra mim, a princípio foi assustador. Porque, gente, eu fiquei com um pouco de medo, né? Porque eu nunca tinha vivido essa experiência. Hoje, se o meu terceiro filho falar, eu quero emancipar, agora, vamos lá, no outro dia. Eu já passei pela experiência, né? Então, pra mim, foi uma experiência, assim, que, a princípio, eu senti um pouco de medo, por causa da velocidade das coisas. Mas depois eu vi que aquilo eu vou acompanhar isso de mais perto, né? De mais de perto, o pai dele também. E as coisas foram fluindo pra ele, né? Então, hoje ele já vai ganhar o mundo. Já vai. Tá liberta. Tá Você liberto. tá tranquila. Pô, eu preciso libertá-lo, né? Se eu quero que ele prospere, eu preciso libertá-lo. Como eu sou flecha, já direcionei. Agora é soltar a flecha. E aí a gente soltar vai falar... a flecha não é uma tarefa fácil. Não é. E aí a gente fala dessa mentoria sua aí para as mães, né? Que vamos continuar no assunto. Porque assim, é bem interessante, né, falar a respeito disso, porque a gente tem certeza que tem muitas mães aí Sim, a mentoria nasceu disso. Como agregava muitos amigos dos meus filhos lá em casa, eu tinha muita interação com as mães. E acabava que era uma tarde, eles jogando futebol lá no quintal, noite de pijama, às vezes a mãe ia lá entregar um filho, a gente conversava ali no portão, e acabava que aquela troca de experiência, de conselho e tal. Quando eles se tornaram adolescentes, essas mães eu continuei conversando com essas mães, a gente sempre conversa, né? E aí, eu já era psicanalista, e a primeira mentoria tinha 3 pessoas, 3 mães. E aí uma dessas mães falou pra mim assim, olha, eu não aguento mais. A sensação que eu tenho é que eu vou pra um ringue todo dia com meu filho. Parece que eu tô no MMA. E na hora que ela falou isso, porque o primeiro grupo de mentoria não tinha nome. E aí a hora que essa mãe falou isso, eu falei, MMA, mulher, mãe de adolescente. Eu falei, meu Deus. Aí eu falei, é isso. Então hoje a gente está no segundo MMA, que é um grupo de 10 mulheres, é um grupo fechado. Eu faço as aulas numa plataforma.
né? E dentro, por que MMA? O que é o MMA? É um conjunto de técnicas, né, de luta, de arte marcial, enfim, de tantas outras, que envolve arte marcial, jiu-jitsu, tantas outras coisas. E você entra para vencer. Você entra para ganhar. E essa mãe tem que ganhar esse filho, se conectar com esse filho. E é um conjunto de técnicas. Porque não é só a psicanálise pura. Nisso entra conhecimento de filosofia, estoicismo, entra tudo aquilo que eu busquei minha vida inteira para ser uma mãe suficientemente boa, e com a minha experiência e com o meu conhecimento eu trago para elas. Porque a fase da adolescência é a fase mais desafiadora que tem. Porque o filho, ele se afasta dos pais para buscar sua própria identidade. E a gente sente uma perda, um distanciamento, porque até a pré-adolescência a gente estava ali em cima, né? Era beijinho, era abracinho, chegando na adolescência não quer nem que a gente chegue perto. A gente sente isso, parece que essa chave não vira na nossa cabeça. E aí a mentoria veio para isso, para ajudar essas mães a se conectarem com seus filhos. E nesse trabalho de se conectar com o filho, ela acaba olhando para ela como mulher. E é aonde o casamento melhora, a relação com o filho melhora, a relação com o trabalho melhora, porque ela olha para ela. Ela coloca luz em cima dela. Porque se eu preciso transbordar, eu preciso me encher de alguma coisa. E aí eu me encho de informação, eu me encho de vontade, de amor, para fazer esse transbordo. E isso não é só o filho que ganha, né? Primeiro ela ganha, e no transbordar, todo o grupo familiar ganha, inclusive os outros filhos que estão vindo, que estão crescendo. Que bacana, Gisele. Então, as pessoas que queiram, né, fazer essa mentoria, como elas devem proceder? Então, nós vamos abrir um outro grupo agora em julho, porque esse grupo que já está rodando, ele é um grupo fechado, e aí o MMA 3 a gente vai abrir em julho. Mas aí eu lanço lá nas redes sociais, Isso. e aí quem quiser me seguir lá no Instagram, que lá no Instagram é que eu Qual coloco... que é o Instagram? Gi Vilela com 2 L's. Gi Vilela. Vilela com 2 L's. Que bacana. Olha, nós temos muito assunto, com certeza você vai voltar outras vezes aqui nessa mesa, né, de salto alto aí para falar muito para as nossas mulheres, para as nossas mães. Sim. E para os pais também que ficam assistindo a gente aí, com certeza, né, dar esse toque. Não, você tem muito pai que me segue não e fala, olha, eu melhorei muito a relação com a minha mulher. Gisele, você ainda, só pra gente ir finalizando, como mãe, falta alguma coisa ainda? Olha, falta muita informação, né? A gente ficaria aqui muito tempo conversando, muito tempo. Não existe mãe perfeita, né? Não existe filho perfeito. E você continua nessa busca? Muito, muito. Eu continuo buscando, porque eu já penso que eu vou ser avó daqui a um tempo. Preciso me preparar para essa experiência, né? Então, eu busco todo o tempo. Eu digo assim que a minha busca é incessante. Eu gosto de estudar, eu gosto de ler, eu gosto de me aprimorar. Porque eu gosto de fazer a diferença, que é o meu propósito. Foi na psicanálise que eu encontrei o meu propósito. Ainda que eu exerça a profissão farmacêutica, que eu não pretendo deixar de lado, porque a farmácia, a profissão farmacêutica, me fez entender que a psicanálise, a farmácia e a psicanálise, elas fazem um casamento perfeito. Porque muitos pacientes que eu atendo fazem uso de medicamento. Não são todos. Mas entender isso, sabe, me fez ser diferencial nas terapias. Porque entender o comportamento do medicamento. Então, tudo isso me ajudou muito. Então, eu busco sempre. E eu continuo estudando. E eu continuo buscando. Porque daqui a um tempo, quem sabe, eu já não vou fazer mentoria para as avós. Se você encontrasse com a Gisele hoje, se ela estivesse aqui no meu lugar frente a frente, o que você diria para ela? Eu diria que eu estou muito orgulhosa de você. Muito orgulhosa, mulher. Da mulher que você se tornou. E que você está se tornando. Tenho muito orgulho. Que recado você deixa para as nossas mulheres, mães, donas de casa, empresárias? Busquem se conhecer. Busquem o autoconhecimento. Porque quando a gente se conhece, ninguém tem o poder de interferir nas nossas escolhas. Gisele, muito obrigada.
Que venha outras vezes. Outras. Obrigada mesmo, tá? Obrigada, eu quero